Olá, sejam bem-vindos. Hoje você vai acompanhar profundas reflexões acerca do tema Morte na Infância. 10 anos muito juntas, muito próximas, muito nós duas, e de repente cadê minha metade? Descubra o que aconteceu com a família que, em meio a conflitos de relacionamento, adotou o culto semanal no lar sobre os ensinamentos de Jesus. A minha família, antes do culto do lar, estava um pouco perdida, né? Estava meio distante. Uma das situações mais difíceis da vida é perder alguém. Mas quando a pessoa que se vai é um filho, essa dor parece ser ainda maior. Qual explicação encontramos no Espiritismo para a morte na infância? Acompanhe. Eu acho que a Aninha, né, pra gente, ela só trouxe felicidade. Né? Ela é uma menina muito educada, muito boa. E assim, eu tenho uma certa dificuldade de falar dela, viu? Mas eu só lembro de coisa boa dela. Muito. Todos os dias a gente se dizia eu te amo, né? Não tinha um dia que a gente não se abraçava, não se beijava e não se dizia eu te amo. Mesmo porque assim, 10 anos muito juntas, muito próximas, muito nós duas, e de repente cadê minha metade? Às vezes eu pensava, meu Deus, por que eu? Eu só tinha ela. Eu não tinha outra filha. E eu sempre fui uma mãe excelente, assim. Eu me considero que eu fui uma mãe boa para minha filha. Então por que isso aconteceu comigo e com ela, né? Os espíritos sempre lhe contaram que até os 7 anos de idade, principalmente, o processo reencarnatório ainda se processa. Então não é só na hora do nascimento. Se ela tem um grande resgate do passado, ou a enfermidade que a levará, ou o acidente, de alguma forma aparece. Há muitos relatos de pais que perderam filhos pequenos que dizem: meu filho desde o início parecia que queria viver tudo rápido. Ele queria ser adulto, ele queria que as coisas acontecessem rapidamente, como que soubesse, como se algo dentro dele dissesse que o seu tempo na Terra não era grande. Ela tinha uma vontade de ser adulta. Ele falava, filha, aproveita, a coisa melhor do mundo é ser criança. A única responsabilidade é brincar e estudar. Eu acho que ela sentia, né, que não chegaria a essa fase. Elas tinham uma necessidade muito grande de ser adulta. E é uma prova, sempre é, para o pai e para a mãe, aquela ausência. Mas quando mergulharam na carne e quando principalmente receberam aquele ser, foram avisados. São retirados do corpo quando aquele ser vai voltar. É explicado a eles o processo. Muitos se recusam, dizendo que não querem passar por aquela prova de perder o filho em tenra idade, mas basta que a espiritualidade aponte uma vida anterior daquele casal e eles imediatamente aceitam que o resgate seja feito dessa forma. Eu sempre pensava, eu via minha filha machucada, sabe? Alguma coisa muito estranha. Eu via minha filha com a cabeça machucada. Eu sempre vinha aquele sentimento, sabe? Eu via isso. E aquilo me dava uma sensação tão estranha, sabe? E a gente ia fazer caminhada, quando a Cleia ia fazer caminhada com a cachorrinha, passava ali naquele negócio. O que eu falava pra você? Eu sempre tinha uma sensação tão estranha. Eu falei, olha, isso aqui eu não me sinto bem passar aqui, antes de acontecer o fato, entendeu? Parece que já estava sendo aquela coisa, já estava sendo avisado. Então, às vezes, nós tentamos sim, de todas as formas, impedir. Não, minha filha não frequenta nem o colégio direito, eu não deixo que ela saia, eu não deixo que ela faça isso ou aquilo. E quantos relatos existem de adolescentes, por exemplo, que o pai não permitia que usassem o metrô e na primeira vez que permite, há uma bala perdida, há um acidente e você tentou tanto, mas você não pode impedir aquilo que é muito maior, que é a escolha da própria alma. Porque isso é que é difícil demais aceitar, que a alma tem escolhido ficar apenas um pequeno período na Terra, sem ver o crescimento do seu próprio corpo.
É óbvio que no início você quer uma mensagem, você quer uma palavra, e muitas vezes durante o sono os espíritos fazem com que nós saibamos que a pessoa está bem. Leva um tempo para que emocionalmente nós possamos ter contato com aquela pessoa sem acordar desequilibrados. Então eles demoram um pouco para fazer esse contato, porque senão a pessoa acorda e não quer viver o dia. Filha Ana Clara. Aí ele falava, mas ela não tá aqui. Eu falei, onde é que ela tá? Eu preciso ver minha filha, eu quero ver minha filha. Não, você não pode ver sua filha. Eu falei, por que não? Eu sou a mãe dela, eu quero ver minha filha. Aí ele falou assim, ó, você não pode ver sua filha porque não era hora de você ainda ter vindo. Como você veio antes, vai demorar um pouco para você ver sua filha. Ela falou, ah, não, assim, também não quero ficar aqui não, quero voltar. Então assim, eu acordava. Aí o que eu tirei desse sonho? Que eu tenho que parar com essa ansiedade de querer ir embora. As primeiras coisas estão sendo mais difíceis, né? O primeiro Natal, o primeiro dia das crianças, para ele, né? O primeiro dia dos pais, né? Agora tá chegando para mim, né? O primeiro dia das mães, o aniversário. Então assim, as primeiras coisas é mais difícil. E uma coisa interessante, eu tive uma amiga que perdeu 2 filhas num acidente de carro e depois os espíritos contaram aqui na comunhão para ela, foi o próprio Dr. Bezerra de Menezes que contou, que uma tinha 4 anos e a outra 1 ano e meio. Então elas tinham um entendimento ainda pequeno, porque tinham mergulhado no corpo aquele período. Então o que fizeram os espíritos? No hospital onde elas foram socorridas, elas chamavam demais pela mãe e pelo pai. Eles escalaram para serem os enfermeiros dessas 2 meninas 2 espíritos extremamente semelhantes ao pai e à mãe na Terra. Fisicamente semelhantes. Então elas se sentiram mais do que abraçadas, elas perceberam que aquilo continuava, que aquele amor do pai e da mãe que tinham ficado na Terra continuava naqueles 2 que eram tão semelhantes pela imagem aos pais. Houve esse cuidado do mundo espiritual, porque elas eram muito pequenas quando desencarnaram, para que elas não ficassem em desequilíbrio, até que elas pudessem retomar o seu espírito eterno numa idade espiritual, vamos dizer assim, em que elas pudessem racionalizar o que tinha acontecido com elas. Nós vamos agora para uma breve pausa. Fique aí. Se a gente quer que os nossos filhos estejam felizes, né, que eles estejam em paz, a gente tem que transmitir essa paz para eles. Chorar a gente vai chorar, sentir saudade a gente vai sentir saudade, mas a gente tem que seguir em frente. Não tem como voltar atrás, né? Não tem como fazer alguma coisa para se reverter isso, pegar a sua dor, pegar a sua saudade e seguir em frente. Emmanuel dizia que não há dor maior na Terra que a perda de um filho. Não há. Ele era categórico ao dizer isso, que era a dor maior. Não importava a idade, não importava as circunstâncias, mas que aí havia sim uma prova que precisava ser expiada. É como se prova e expiação se juntassem. Um momento dificílimo, mas, e justamente por isso, de grande proteção para a criança que desencarna. Você começa a mudar os seus valores, entendeu? Você começa assim a desprender um pouco da coisa material, porque hoje em dia essa vida, nessa correria toda, você trabalha, entendeu? Você começa a estar mais do lado das pessoas, ajudar as pessoas, entendeu? E me recordo de um caso em que os espíritos contavam, um menino de 5 anos morreu afogado num balde e
4 meses depois do seu desencarne, ele teve permissão de voltar à família, porque ele disse que ele não queria crescer, ele não queria parar de chorar enquanto ele não visse de novo a família. Então foi trazido, mas foi trazido no exato instante em que o pai e a mãe contavam à filha mais velha, na linguagem dela, que o irmão não tinha morrido, que o irmão continuava, que aquilo que tinha acontecido com certeza tinha um motivo, que Deus era bom, porque a menina ficou numa revolta incrível de ver o irmão morrer dessa forma. Então foi um momento feliz em que ele foi introduzido propositalmente para ver que a vida continuava na família, que ele era muito amado, muito lembrado. Então os espíritos mostraram o porta-retrato, em que o seu rostinho estava ali na sala, e o pai e a mãe explicando para a filha mais velha: minha filha, isso que aconteceu tem um motivo, né? Como é que Jesus ia permitir que isso acontecesse, se não fosse uma prova para todos nós, uma lição para todos nós? Então foi um momento de grande harmonia. Por isso, você dedique tudo que você fizer àquela pessoa. Você fez uma coisa boa, uma coisa que te preencheu? Olha, meu filho, isso é para você. E esse contato é o mais sagrado, é o mais positivo, é o mais saudável. É quando você está bem, você mesmo na sua dor, na sua saudade, se equilibra, vai à escola do bem e dedica àquela pessoa que partiu o que você fez. E se você não aceitar essa dor, você não consegue seguir em frente. Se você se deixar se martirizar, se vitimizar, tadinha de mim, coitadinha de mim, você não consegue seguir em frente. Né? Eu não posso desistir da vida porque é o melhor dom que Deus nos dá. Dizem que se Deus quisesse, toda criança lá fora, abandonada ou ferida, seria nosso filho. E não há outra coisa melhor a fazer do que buscar a escola da caridade. Quanto mais inconformação, quanto mais tristeza, mais a dedicação àquele que não tem nada, àquele que nunca teve um pai, uma mãe, não é? E com certeza, em pouco tempo, essa criança que partiu vai fazer parte desse trabalho. E quando pai e mãe aqui na Terra, em homenagem a ela, pela lembrança dela, fazem o bem, eles abrem uma estrada de luz para ela do lado de lá também. E não há força maior do que a transformação no bem para transformar essa saudade eterna. Porque quando perdemos um filho é como entrar num abismo do qual nós só vamos sair quando reencontrarmos essa pessoa que partiu. Por mais felizes que sejamos, por mais que a gente tenha que caminhar, então, pode ter certeza de que até chegar lá, nós podemos florir esse abismo de coisas belas e merecer chegar àquela pessoa que partiu antes de nós e olhá-la nos olhos e dizer que transformamos a saudade enorme que tínhamos dela em trabalho no bem, o que só nos enaltecerá e a ela também. Então, o pai e a mãe que perderam um filho não precisam ficar apavorados. Ai, meu Deus, meu filho vai reencarnar longe de mim, quando eu voltar para o mundo espiritual não vou reencontrá-lo. Não, até as pedras se encontram. Então, as almas se procuram e aquilo que ficou frustrado agora, aquele sonho que não se realizou até a idade adulta daquela criança, uma outra vida virá, a mesma família unida, mas dessa vez com o merecimento da vida adulta para aquela criança, dos netos, de ver formar-se. Nessa vida não deu, mas numa próxima. A gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais. Lembra-te assim, Chorei igual a verdade não permitas que o veneno da condenação o amor é a te assome a boca. doente, Chorei amas desta forma. Conheça a história de uma família que, num período de profundos conflitos de relacionamento, abriu as portas de seu lar para a reflexão semanal a respeito dos ensinamentos de Jesus.
O resultado dessa iniciativa é o que você vê agora. A minha família, antes do culto do lar, estava um pouco perdida, né? Estava meio distante, né? A gente não se comunicava, mesmo na mesma casa, né? Nossa vizinha sempre falava, não, vocês vão começar de novo. Tá bom, tô indo embora, gente, porque vocês estão brigando demais. Então era muito difícil que houvesse essa comunhão de unidade de pensamento. Então isso tornava muito difícil o dia a dia. Isso, com o passar do tempo, foi chegando num momento onde a gente não conversava mais mesmo. A gente simplesmente não se encontrava para conversar, não sentava para ter uma refeição junto, mesmo que estivéssemos em casa. A gente se evitava, porque a gente não se dava bem. Porque no momento em que a gente convive em grupo e vive em família, nós temos que conviver com as diferenças. Desde aí nós experimentamos as diferenças pela idade, os conflitos entre os irmãos, o respeito da autoridade que há na hierarquia parental. E quando todos esses elementos são respeitados e a gente aprende a conviver com eles, nós aprendemos a desenvolver o respeito. E o respeito é essencial para que a gente desenvolva depois a admiração e, finalmente, o amor, que é uma consequência, uma culminância dessas outras sensações emocionais que vai se construindo ao longo da relação familiar. Eu conversei com um amigo e esse amigo me sugeriu, faz o culto do Evangelho no lar. Só que quando ele falou pela primeira vez, eu achei algo tão simples que eu pensei, isso não vai resolver meus problemas. E eu queria uma solução, e rápida. E eu nem cogitei o culto. E o tempo foi passando e a situação foi ficando, de fato, insustentável. E aí chegou num dia, estávamos eu e meu companheiro em casa, e ele falou, vamos fazer um culto agora? Eu falei, não, mas isso não funciona, não sei o que. Ele falou, tenta. E aí nós começamos. Fizemos o primeiro. Eu cheguei nos dois e falei, gente, eu vou fazer uma prece agora para pedir para Deus, para Jesus, que abençoe nosso lar. Vocês gostariam de participar? Ela veio até a gente, se propôs a fazer o culto no lar. Para ser bem sincera, no início eu achei que não fosse resolver muito. Eu achei que fosse fazer um dia, 2, 3 e que a coisa não fosse continuar. E para minha enorme surpresa, eles disseram sim. E aí começou. Já vai fazer mais de 2 anos que a gente faz o culto no lar. Nós temos vários momentos em que a família se reúne para fazer muitas coisas. Ver um jogo, ver um filme, ver uma novela, para comemorar o aniversário. E por que não nos reunirmos para falar de Deus? Por que não nos reunirmos para nos encontrarmos com o mais alto? O Evangelho do Lar é o momento que nós convidamos Jesus para entrar na nossa casa, através da prece, do congraçamento e da comunhão de ideais, do silenciar, de trazer os mananciais de sabedoria infinita do Evangelho de Jesus, para que a partir das mensagens que se desdobram a cada reunião, nós possamos imaginar como aplicar a nossa existência, como é que ela pode ser aplicada no nosso cotidiano. E isso é de uma riqueza inigualável. E aí a gente começou a fazer um lanche antes do culto. E nesse lanche antes do culto, a vizinha também vinha lanchar. E a vizinha acabou ficando pro culto também. E aí hoje em dia ela participa ativamente. E meus tios um dia estiveram aqui como visitantes. E a gente convidou, porque estava na hora do culto. E eles falaram, não, tudo bem. E eles passaram a vir todos os cultos. E a nossa vida transformou depois do Evangelho no Lar, porque hoje em dia nós conseguimos conversar. Porque hoje realmente eu sei que se acontecer qualquer coisa, né, dentro dessa casa, eu tenho mais 3 pessoas com quem contar, diretamente. Lógico que tem muitas outras pessoas da família, mas dentro da casa eu tenho mais 3 pessoas que eu tenho certeza que estão pedindo para Deus para que as coisas
se acertem e se melhorem. E a gente hoje tem mais harmonia, né? A gente se comunica melhor, a gente se dialoga, né? Muito melhor. Porque a gente hoje vive mais satisfeito, vive mais contente, né? Mais tranquilo, menos preocupado, né? Nesse culto, no nosso culto, ele não é um culto de religião, ele é um culto ecumênico, né? Nós temos aqui que participam, nós temos ateu, nós temos pessoas que participou já de outras religiões, que é o caso de uma vizinha minha, que já foi em outras igrejas, nós temos pessoas espíritas, então não interessa a religião, interessa o momento de comunhão na família. Até porque quando nós falamos do Evangelho de Jesus, não estamos excluindo qualquer uma outra proposta espiritual. Independente de qual seja a religião, mesmo no ambiente cristão, as vertentes do cristianismo, católicos, evangélicos, mórmons ou budistas, hindus, muçulmanos, judeus, independente de quem sejamos ou que forma de fé expressemos, quando nós falamos de perdão, a concordância. Quando nós falamos de amor, a concordância. Quando nós falamos de caridade, a concordância. Quando nós falamos de fraternidade, a concordância. Então, esses princípios transcendentes que mexem com nossa memória coletiva histórica que nos une nesse momento. Aquilo ali parece que traz uma percepção de ideias num momento único, espetacular para todas as pessoas e que só faz o bem. Porque não adiantava nada eu fazer o meu melhor no meu emprego. Não adiantava nada eu fazer o meu melhor nos meus estudos. Não adiantava nada eu ir no sábado de manhã, acordar cedo e servir um prato para o irmão de rua. Sendo que quando eu chegava dentro da minha casa, eu não tinha paciência para ouvir minha mãe por 15 segundos. E foi com o culto que eu fui percebendo isso. E isso me transformou. Me transformou. Os problemas se tornam menores. Às vezes eles não são nem tão menores, mas a nossa força que a gente adquire para aprender a lidar com eles é muito mais tranquila. Seria hipocrisia dizer que a gente é uma família perfeita, porque nenhuma família é perfeita. É óbvio que nós ainda temos nossas questões, nossos problemas, mas hoje em dia a gente consegue pelo menos dar o primeiro passo para tentar solucionar. A gente vai perder tanto tempo discutindo coisas bobas. Ganhar discussão nunca levou a nada. E é interessante que seja entendido que o Evangelho no Lar ele vai se estabelecer na família a longo prazo. Nós não podemos criar ideias mágicas de que basta uma prece, basta um Evangelho, que conflitos vão ser desfeitos. E é preciso que o Evangelho se consagre no sentido de disciplina. Que a gente entenda que são muitas vezes que a gente escuta a mesma mensagem para que ela deixe de tocar apenas o intelecto em sua beleza e passe a sensibilizar a alma e que num futuro comece a se consubstanciar numa prática que vai significar uma mudança de atitude e isso é converter-se. É no momento em que através do Evangelho a família, e não um ou outro, mas a família se propõe a uma conversão em que a alma velha dá espaço à nova criatura. Eu aconselho essas famílias que pelo menos tente, né? Tenta, convida, participa, né? Procura encontrar alguém, né? que participa. Eu acho que se acontecer igual aconteceu com a nossa, é muito bom e eu aconselho que tente pelo menos. Nós queremos falar com os anjos, mas não conseguimos nem ao menos falar com os nossos familiares. Porque foi no dia que eu vi essa frase que eu falei, eu tenho que passar mais tempo dentro da minha casa, é lá que eu de fato faria as grandes revoluções. Porque se a gente não tiver Deus e a família, o mundo lá fora nós não temos não. A força do dia a dia está presente aqui. Ela não está presente lá no mundo lá fora.
O nosso programa fica por aqui. Se você quiser, pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais. Muita paz no seu coração e até o nosso próximo encontro.